Senhoras e senhores, respeitável público, o segundo ato para o espetáculo Desinflame-se já vai começar. Em 4 meses eu desinflamei 11 quilos. Última chamada para entrar, todos para dentro. As pessoas me olham e falam assim, nossa, o que você fez que você emagreceu? Eu falei assim, desinflamei. E cá estou com 12 quilos a menos e com disposição. Isso foi mais importante, sentir que a saúde voltou, sabe? Eu me sinto, além de desinflamada, desintoxicada. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo ato do espetáculo Desinflame-se, em busca do remédio. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta e sou a diretora e produtora desse espetáculo que narra o passo a passo para a sua jornada rumo a um corpo desinflamado. E antes de mais nada, gostaria de parabenizá-la por estar aqui comigo e não ter desistido da sua mudança. Infelizmente, é muito comum ver mulheres desistindo de desinflamar o corpo no meio do caminho. Mulheres que não continuam e acabam se contentando com o mais ou menos, uma vida pela metade. Mulheres que vivem insatisfeitas com o corpo, com a forma como que vem cuidando da saúde. E se você está comigo hoje é porque não desistiu de dar um salto de qualidade na sua vida. Então, orgulhe-se de estar dedicando seu precioso tempo para cuidar do seu bem maior, seu maior patrimônio, o seu corpo e a sua saúde. Afinal, este é o ano para você desinflamar e assim transformar o seu corpo de dentro para fora. É o ano para você eliminar os quilos indesejados de uma vez por todas, derreter aquela gordura que fica sobrando na calça e recuperar não só as roupas que você perdeu conforme foi engordando, isto é, inflamando, mas também a sua autoestima, disposição e bem-estar. E como eu disse, é transformar o seu corpo não só por fora, mas principalmente por dentro. Mais do que uma aparência renovada, eu quero que você consiga manter os seus exames clínicos normalizados, o corpo livre de dores, dormindo bem, acordando com disposição, independentemente de qual seja a sua idade. 40, 50, 60 ou até mais que 70, independentemente de seu peso atual ou das atuais condições de saúde que você apresenta. Afinal, o que eu estou propondo a você aqui não é nenhum regime milagroso que a revista ou a internet postou. Não é nenhum procedimento estético caro e invasivo, mas um método da nutrição funcional para desinflamar o corpo em 12 semanas, pensado para as suas necessidades, as necessidades do seu organismo, com resultados comprovados não apenas por dezenas de estudos científicos, mas também por mim, que aos 68 anos vivo a melhor fase da minha vida, e também pelos mais de 5.000 alunos e pacientes que recuperaram o corpo e a saúde que tanto desejavam. Por isso, eu estou aqui para ajudar você a sair dos bastidores para assumir o papel de protagonista da sua história. Só que antes das cortinas abrirem, eu não posso deixar de agradecer todo mundo que deixou o seu comentário aqui embaixo na página e nas redes sociais, compartilhando conteúdos com a hashtag principal do evento, Desinflame-se. Estou lendo todos os comentários, um a um, e entendendo o que você deseja transformar no seu corpo, na sua saúde quando desinflamar. E para quem está chegando nesse espetáculo só agora, estamos no segundo dos 4 atos até chegarmos ao seu corpo desinflamado. Essa produção segue um roteiro, uma sequência lógica. Por isso, se você ainda não passou pelo ato 1, o início de tudo, volte lá e assista ao primeiro episódio. É só clicar no ícone do episódio 1 aqui mesmo nessa tela e não deixe de assistir. Assim, você aproveitará melhor o conteúdo. No primeiro ato, você descobriu que um corpo inflamado pode levar a uma série de problemas de saúde que roubam a sua qualidade de vida. Dores articulares, fibromialgia, ansiedade, depressão, estresse, dificuldade de emagrecer, fome excessiva, enxaquecas constantes,
cansaço extremo e intestino desregulado. Enfim, um corpo inflamado é um corpo doente, mas a boa notícia é que vimos que há um remédio capaz de apagar esse fogo da inflamação no seu corpo. E um remédio que é seguro, acessível e mais eficaz do que vários medicamentos que você encontra nas farmácias. E que remédio é esse? Eu falo, claro, da alimentação como remédio. Como Hipócrates, o pai da medicina, já preconizava há 2000 anos, é preciso fazer dos alimentos os seus melhores medicamentos. Afinal, a qualidade dos alimentos que escolhemos é que vai determinar a qualidade e a variedade de nutrientes com os quais o seu corpo terá acesso para construir e manter e regenerar a sua saúde. O que colocamos no nosso prato pode inflamar ou desinflamar o seu corpo. Não dá para ter qualidade de vida sem olharmos para as nossas escolhas alimentares. Por isso, no episódio de hoje, eu quero compartilhar conhecimento e inspiração sobre como fazer as melhores escolhas alimentares para uma vida longa, ativa e feliz. Mas aviso, como produtora e diretora desse espetáculo, eu não estou aqui para impor regras e mais regras do que você pode ou não pode comer. Pelo contrário, estou aqui para ampliar o seu horizonte sobre as possibilidades deliciosas e nutritivas que estão à nossa disposição. Só precisamos conhecê-las. Conhecimento traz liberdade, e liberdade dá a você o livre-arbítrio com que Deus nos dignificou para escolher o que é o melhor para nós. Então, desligue as distrações, que as cortinas vão abrir e o segundo ato vai começar. Em 1903, o famoso inventor norte-americano Thomas Edison disse as seguintes palavras: o médico do futuro não prescreverá medicamentos, mas instruirá os pacientes sobre os cuidados com o corpo, sobre a dieta, sobre a causa e a prevenção das doenças. Infelizmente, a previsão de Thomas Edison não se concretizou. Hoje, os remédios químicos são a primeira e muitas vezes a única opção de tratamento. Muitas vezes recebo no consultório pacientes que chegam a tomar 12 medicamentos todos os dias. Alguns até repetidos, pois pertencem à mesma classe de medicamentos. E sabe por que isso acontece? Porque foram prescritos por profissionais diferentes. Um foi passado pelo gastro, outro pelo cardiologista, outro pelo endocrinologista e assim por diante. Mas a minha forma de cuidar da saúde é outra. Como nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta, os remédios que eu prescrevo são outros. Os medicamentos que indico você encontra na feira, não na farmácia. São alimentos ou, no máximo, suplementos que são complementos alimentares. Pode ser estranho me ouvir falar de alimentos como remédios. Eu sei que a alimentação é uma fonte de prazer, de afeto, de memórias. Todos nós temos uma recordação relacionada a um jantar especial, um almoço em família ou aquele bolo preparado com tanto carinho pela vovó. Essa relação afetuosa com a comida precisa existir, mas não podemos esquecer que a alimentação é principalmente fonte de saúde. É fundamental fazer as escolhas certas para atender todas as necessidades nutricionais do nosso corpo. O corpo humano é mesmo uma obra divina. Para que você consiga compreender a importância de introduzir no seu corpo alimentos de verdade, com nutrientes, como Deus colocou na natureza para manter a nossa saúde integral, eu gosto de representá-lo como se estivesse escrevendo um livro. Veja bem, um livro é formado por capítulos, certo? Esses capítulos são representados no nosso corpo pelos sistemas: sistema digestório, cardiovascular, respiratório. E cada capítulo é formado por parágrafos. Pois bem, os parágrafos no nosso corpo equivalem aos nossos órgãos: coração, intestino, pulmões. E os parágrafos são formados por frases que representam os tecidos que formam esses órgãos, como tecido cardíaco, tecido muscular. E para formar as frases? Bem, precisamos de palavras. Já no corpo humano, significa que precisamos de células.
Agora, se para formar cada palavra nós precisamos das letras do alfabeto, o que é preciso para construir as nossas células? Eu conto agora para você. Precisamos de átomos, de moléculas vindas da natureza. São os átomos que formam as moléculas da água, do oxigênio, das proteínas, dos carboidratos e das gorduras, além das vitaminas e minerais. Esses átomos e moléculas compõem os nutrientes essenciais para o nosso corpo. Se quero escrever um livro em português, eu preciso usar as letras do nosso alfabeto, certo? O mesmo vale para o nosso corpo. Todo o seu corpo é formado por cerca de 30 trilhões de células. E para formar essas 30 trilhões de células e para que todos os seus tecidos, órgãos, sistemas funcionem como deveriam, é preciso de nutrientes essenciais: água, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Eles são essenciais. Por quê? Porque o nosso corpo não consegue fabricar sozinho. Eles precisam ser ingeridos, eles precisam vir da nossa alimentação. Olha só, você come comida, mas o seu corpo não entende o que é comida. Ele só entende o nutriente que compõe aquele alimento. Bem, mas o que está acontecendo hoje? Não estamos fornecendo a quantidade mínima necessária de nutrientes para a manutenção de uma vida saudável e produtiva. Consumimos produtos alimentícios com calorias vazias de nutrientes. E o que é pior, estamos literalmente nos entulhando de produtos industrializados, altamente calóricos, repletos de gordura saturada, açúcar e sódio, cheio de aditivos alimentares, corantes, conservantes, edulcorantes. Nosso corpo não sabe lidar com essas substâncias químicas fabricadas em laboratório pelo homem, para que deem mais cor, acentuar o sabor, principalmente o sabor doce, e aumentar o tempo de prateleira desses alimentos industrializados. Eu sempre digo aos meus pacientes: olhem o prazo de validade. Quanto maior o do produto, menor o seu. Como se não bastasse isso, dormimos mal, vivemos ansiosas e estressadas, não temos disposição alguma para nos exercitar, consumimos em excesso álcool, remédios. Tudo isso vai inflamando o nosso corpo e entramos num ciclo de ganho de peso e adoecimento crônico. A inflamação, ela leva à resistência à insulina, desacelera o nosso metabolismo, faz o corpo acumular gorduras em vez de queimar. Com isso, fica cada vez mais difícil emagrecer. Ao mesmo tempo, essa gordura acumulada no corpo, principalmente na região visceral, ela secreta substâncias pró-inflamatórias que aumentam ainda mais a inflamação do corpo. Construímos, ao longo dos anos, uma situação através de escolhas erradas por ignorar quais as necessidades nutricionais do nosso corpo. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que podemos construir um desequilíbrio, podemos desconstruí-lo. É possível quebrar esse ciclo de inflamar, engordar e também adoecer o nosso corpo. Como? Transformando nossos hábitos, transformando nossas atitudes e obtendo o conhecimento necessário para fazer as melhores escolhas em cada circunstância. Pequenas alterações nos nossos hábitos de vida, especialmente na nossa alimentação, podem trazer grandes resultados para cada aspecto da nossa saúde. E não é só para o futuro. Cada pequena mudança feita com conhecimento e qualidade pode trazer resultados rápidos em questão de dias. Eu recebo todos os dias relatos de mulheres que foram resgatadas do abismo em que se encontravam. Eu estava, digamos assim, detonada. Eram muitas dores, não dormia, enfim, estava numa situação bem difícil, andava irritada, triste, que não é o meu normal, né? Hoje eu durmo bem, eu emagreci, eu não sinto aquelas dores que eu sentia no corpo, estou mais disposta e mais animada realmente, né? Aproveitando mais a vida. E assim, aquela roupa que tinha lá, queridinha, que você disse, um dia eu vou usar, já estou usando. Além da fibromialgia, aos 33 veio a crise de hipertensão. Uma hipertensão resistente que eu tinha, que apesar de eu tomar remédios todo dia, ela dava picos sempre. E quando foi aos 37 anos, veio a situação do infarto.
que foi assim um divisor negativo de águas na minha vida. Hoje eu me permitia voltar a sonhar. As dores diminuíram, o sono, né? Como eu falei, eu dormia 4 horas por dia. Eu passei a ter um sono melhor, né? Eu tinha pesadelos com dores no meu joelho, nas minhas articulações. Não dá para dormir com dor. Eu me despertava com aquela dor e hoje não. Às vezes quando eu acordo, meu Deus, eu apaguei, né? E tudo isso está ligado a essa mudança no meu estilo de vida. Quando eu conheci a doutora Gisela Savioli, a minha saúde estava a óbito, vamos dizer. Segundo o médico, eu não tinha solução. Quando eu a vi, eu senti muito forte que ali era o caminho, que era aquele o caminho, era a alimentação. Eu murchei de novo, voltei ao normal, o estresse, o cortisol abaixou no natural e hoje não tomo nenhuma medicação, nem para depressão naquela época. Eu passei 1 ano tomando a medicação. Quando eu voltei, o médico falou, pode parar. Me trouxe de novo a dignidade de uma mulher feliz. Só me diz uma coisa, algum médico já dedicou uma consulta inteira para falar com você como que você pode apagar as chamas dessa inflamação crônica que estão simplesmente destruindo o seu corpo? Eu acredito que não. E sabe por quê? Simplesmente porque muitos profissionais, eles não fazem a menor ideia de como apagar esse fogo que está queimando dentro de você. Dos 6 anos que um estudante de medicina passará na faculdade, somente 20 horas são dedicadas à nutrição. É muito pouco. Assim não dá para o seu médico, por ele não saber como prescrever uma dieta, ou um suplemento ou um fitoterápico que poderiam melhorar a sua saúde. Sem falar que quantos profissionais conseguem dedicar um tempo suficiente para uma consulta a fim de entender a causa dos seus problemas. Tem consulta em que você é atendido em 10 minutos. É muito pouco tempo para falar com você sobre a sua alimentação, sobre estresse, a melhor atividade física, sua vida espiritual, os medicamentos que toma, como está seu intestino, como dorme à noite. Por isso, a solução mais rápida acaba sendo receitar um medicamento. Mas dificilmente essa será a melhor solução quando falamos de longevidade e doenças crônicas. Até porque não existe nenhum medicamento que ataque a inflamação crônica sem colocar o seu corpo em risco. E o primeiro passo para conter a inflamação crônica é parar de alimentá-la. Consumimos em excesso alimentos altamente inflamatórios. Quer um exemplo? O pão nosso de cada dia. O pãozinho dos dias de hoje é muito diferente daquele famoso pão dos tempos da Bíblia. O trigo bíblico não é esse trigo de hoje que passou por um melhoramento genético e tem uma quantidade de glúten 20 vezes maior. Era o sarraceno, que não é um cereal, e sim uma semente e não contém glúten. Muito tem se falado sobre o glúten nos dias de hoje e não é moda não, gente, é ciência. Sabemos que uma boa parte da população se prejudica ao consumir alimentos com glúten. Alguns sofrem de uma forma muito aguda e imediata. São celíacos que não podem sequer triscar no glúten. São poucas pessoas assim, 1% da população. Porém, cerca de 40% da população sofre de sensibilidade a essa proteína na alimentação. Um desses efeitos é a inflamação da mucosa do intestino. Se isso fosse algo de vez em quando, até que não haveria problema. O problema é que comemos um pãozinho a cada dia, uma bolachinha no lanche, um prato de macarrão no almoço, sanduíche no jantar, e aí sim estamos mantendo o intestino em constante estado de inflamação. Essa irritação crônica conduz a uma perda da capacidade do intestino de regular a sua permeabilidade seletiva. Isso significa que o corpo perde a capacidade de decidir o que ele vai deixar entrar ou não na corrente sanguínea e acaba absorvendo moléculas que jamais deveriam entrar no seu organismo. O resultado é a formação de doenças autoimunes das mais diversas possíveis: inchaço, dores nas articulações, problemas de pele e até distúrbios de humor. Sem falar que o glúten tem substâncias altamente viciantes
que causam dependência. Além do glúten, o pão é feito de carboidrato, que nada mais é do que um tipo de açúcar. Ele só não tem gosto doce, o que para as nossas células pouco importa. No final da digestão, vai virar glicose na sua corrente sanguínea. Ah, doutora, mas eu nem uso açúcar, só uso para adoçar o café. Então, minha querida, você pode começar a olhar aquele pão, aquela torrada e aquele biscoito que a cada 10 gramas de carboidrato você está ingerindo uma colher de sopa de açúcar. O excesso de açúcar, carboidratos refinados, os refrigerantes e outras bebidas doces aumentam muito rapidamente os níveis de açúcar no sangue, o que aumenta a liberação de substâncias pró-inflamatórias e o que pode levar a um aumento de peso, ganho de gordura abdominal e diabetes. Por isso que é tão importante você buscar uma variedade de alimentos como as raízes nativas do Brasil, mandioca, cará, inhame. Tem muita gente trocando o pãozinho por essas raízes cozidas, torradas na chapa com um belo fio de azeite. Eu sempre faço, até porque essas raízes possuem ótimas fibras que lentificam a glicose que vai parar na sua corrente sanguínea. Também ensino minhas pacientes a prepararem receitas excelentes de pães, bolos, feitos com farinhas de castanha, sementes oleaginosas, que são fáceis de fazer, deliciosas e sem glúten. Eu até tenho um livro de diversas receitas funcionais bem práticas preparadas junto com o renomado chefe Renato Calef. Desenvolvemos juntos esse livro para mostrar que dá para você e toda a sua família comerem pratos de restaurantes, simples de fazer, com ingredientes acessíveis, sazonais e que não inflamam seu corpo. Além disso, existem na natureza verdadeiros remédios naturais contra a inflamação. São alimentos e ervas que têm um potencial anti-inflamatório incrível. Para começar, podemos fazer uma deliciosa seleção de alimentos derivados de plantas doces e saborosas, como morangos, uvas, mirtilo, açaí, amora, jabuticaba, mas não esquecendo da couve, do abacaxi, brócolis, cebolas, tomates vermelhos e suculentos. Todos esses alimentos, além de fornecerem nutrientes essenciais que precisamos diariamente, contêm fitoquímicos. Esses fitoquímicos, que como a palavra mesmo diz, fito, vêm de plantas e têm a função de protegê-las na natureza e dão as cores que atraem os insetos e os pássaros. Mas, além disso, são antioxidantes que combatem a inflamação e o envelhecimento precoce das suas células. Os fitoquímicos e os compostos bioativos, embora ainda não sejam considerados nutrientes essenciais, como carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, a ciência vem demonstrando que são extremamente benéficos para o funcionamento correto do corpo. E além dos fitoquímicos das plantas, tem outros excelentes compostos bioativos que vêm não das plantas, são os meus queridos cogumelos. Eu sou apaixonada por eles. Você sabia que cogumelo não é considerado nem planta nem bicho? Pois é. Por isso eles têm um reino próprio, o reino fungi. E quando falamos do reino animal, tem um composto bioativo que é um dos melhores anti-inflamatórios da natureza, o ômega 3. O seu corpo precisa de ômega 3. Diferentes estudos já mostraram que quanto maiores os níveis de ômega 3 no sangue, menor seu risco de entupimento das artérias e de morrer por um infarto ou AVC. Ele é essencial para o bom funcionamento do cérebro e prevenção da doença de Alzheimer. E você encontra ômega 3 em diferentes fontes. Tem na linhaça, nozes, nas folhas verdes, mas especialmente nos peixes. Não é por acaso que a maioria das cidades mais longevas do planeta estão no litoral, onde as pessoas comem bastante peixes e frutos do mar. E olha, eu recomendo especialmente a sardinha, que além de saborosa, acessível, tem um risco menor de contaminação por metais tóxicos. E minha querida, desinflamar o corpo pode ser tão simples e saboroso como tomar um suco. Você conhece o meu suco farmácia? Talvez você já tenha até me ouvido falar dele, pois ele é uma verdadeira farmácia viva, dado o tanto de benefícios que ele promove. Eu falo do suco de couve com maçã, que além de saboroso, é
fácil e prático de fazer. Você só precisa de 2 folhas de couve com o talo de uma maçã. Modo de preparo? Higiene os alimentos, corte a maçã em 4 pedaços, retire as sementes, pegue a folha de couve, corte ao meio, assim liberamos mais nutrientes, envolva na maçã e passe na centrífuga. Caso você não tenha ainda a sua centrífuga, vai no liquidificador, mas coloque 50 ml de água. Sabe quanto é? Uma xicrinha de café. Aí você bate e depois coa com um voal. E aí aperta bem para extrair bem o sumo. Quando que eu tenho que tomar esse suco? Beba em jejum ao acordar. Procure fazer com que o primeiro alimento que entre no seu corpo seja ele. Se fizer jejum intermitente, quebre o seu jejum com esse suco. Não acrescente açúcar, adoçante ou mel. Consuma na hora, porque quanto mais tempo o suco permanece em contato com o oxigênio, ele oxida. Lembra? O ferro enferruja, o alimento oxida. Use durante 3 semanas e surpreenda-se. Quem começou a usar e aprovou o suco farmácia foi a minha querida irmã Zélia. Mas eu queria falar para ela da minha gratidão que eu tinha com ela. Porque a gente que viaja muito, vocês sabem que eu tenho uma vida muito intensa na estrada e todo mundo me pergunta o segredo, né, de viver bem essa vida. Eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde, mas até então eu não tinha entendido que a couve era tão milagrosa para a vida da gente. E aí então eu comecei a fazer esse suco de couve, gente, do jeito que ela ensinou, todos os dias. E eu digo para você, doutora, todas as dores do meu corpo que eu tinha quando eu viajava, que eu dirijo muito, eu tinha muitas dores no corpo, todas desapareceram, todas. Milagrosamente, eu não tenho hoje, com tantas viagens, vocês sabem que eu dirijo até 2.000 quilômetros, sozinha, dirigindo. Eu fui para o Mato Grosso agora, nem uma dor. Pois é. Há cardápios e ações simples que agem na raiz de tudo, que permitem que você consiga desinflamar e perder aquela gordura abdominal e visceral que tanto incomodam e geram tantos problemas. Agora, para que você consiga colocar em prática esses novos hábitos e deter a inflamação crônica de uma vez por todas, é preciso olhar para as questões emocionais da sua saúde. Por isso, no próximo vídeo, eu vou mostrar como vencer a ansiedade, o desânimo, a falta de vontade que podem estar sabotando as suas escolhas no dia a dia. Não existe corpo são sem uma mente sã. Por isso, no próximo ato, eu vou mostrar a você como combater o estresse, a ansiedade e a depressão de uma forma natural. Eu vou ainda lhe dar o mapa dos 7 pilares para desinflamar o seu corpo em 12 semanas e dar adeus aos quilos extras, às dores e aquele cansaço constante. Infelizmente, num vídeo curto como esse, fica impossível explorar os detalhes, aprofundar o conteúdo e passar a você tudo com calma, como eu gostaria. Mas o que importa é que você se interessou pelo assunto. Viu que existe um caminho efetivo, acessível e seguro para tratar a sua saúde e da sua família. E a pergunta que eu lhe faço agora é: você está pronta para tomar as rédeas da sua saúde? Se sim, eu convido você a seguir comigo para o próximo ato da sua vida rumo a um corpo desinflamado. Após tantos anos se colocando de lado para dar conta de tudo e de todos, eu estou aqui para olhar para você e dar o conhecimento que você precisa para dar um upgrade na sua vida. E não se preocupe, ao conhecer um mapa para desinflamar o seu corpo, você poderá guiar também as pessoas que ama e que estão ao seu lado a restaurarem a saúde e a percorrerem o mesmo trajeto que você. E para você ir colocando os ensinamentos em práticas, eu preparei um material de apoio para você já ir desinflamando o seu corpo, que vou enviar para você. Bom, antes de ir, também lhe peço um favor. No próximo episódio, além de explicar em detalhes como ter uma mente sã, eu vou responder as suas dúvidas. Por isso, peço que comente aqui o que você quer saber, ok? No próximo ato, trarei respostas às principais perguntas que me fizerem aqui embaixo.
Só um último pedido. Se você conhece alguém que precisa, não deixe de compartilhar o espetáculo Desinflame-se, ok? Tenho certeza que essa pessoa vai lhe agradecer muito por isso. Poste nas redes sociais as mudanças que você tem feito na sua vida com a hashtag Desinflame-se. Fique com Deus. E esses remédios foram aumentando as doses, ficando complexo. Então, aí chegou um ponto de ter que remédio para dormir, remédio para acordar. Então, ficou totalmente desregulado. Eu sentia muitas dores, eu me sentia inflamada porque eu sentia muitas dores, dores de cabeça, dores nas articulações, insônia. A insônia é que levou ao caos, porque houve desdobramentos. Com a insônia gerou ansiedade. A ansiedade, eu me satisfazia comendo e com isso desencadeou vários problemas de saúde e acima do peso. E eu não tinha noção do que se tratava. E com a vinda do meu netinho, ele tem 3 anos agora, nossa, inflamada porque a gente andava muito e agora é que ele está correndo. Eu tinha que ter condições, né, para dar esse suporte, para curtir esse netinho maravilhoso. E até também eu gostava muito de fazer trilhas com meu filho, que ele gosta muito de fazer trilhas, e isso estava já começando a interferir. Foi pelos meus filhos que eu procurei qualidade de vida, para poder acompanhá-los em seus trabalhos, nos seus projetos de vida. E então eu procurei um tratamento. Eu confiei no programa Desinflama porque quando eu vi a primeira palestra da doutora Gisela no YouTube sobre o suco farmácia, aquilo me chamou muito a atenção. Falei, nossa, isso é diferente. Tem sentido no que ela fala. O suco farmácia, falei, é algo que está na natureza. E eu amo a natureza, eu sou da natureza, gosto de fazer trilhas, coisas naturais. E então, eu comecei a segui-la. Comecei a seguir e fazer, e as dicas, quer dizer, os ensinamentos que ela passava, eu comecei a praticar. E comecei a notar diferença. Eu apostei no programa Desinflama, e está sendo um sucesso. Passaram as dores, articulações, doía, eu mexia as mãos, doíam muito. Também a dor de cabeça, passou a dor de cabeça, mais disposição. Estou fazendo exercício físico de tão disposta que eu estou. O mais importante, eu estou dormindo e dormindo com qualidade. Que eu acordava, parecia, como a colega disse, um zumbi. E agora não, eu tenho disposição, acordo bem e faço o que a doutora Gisela indicou. Abro a cortina e deixo o sol bater nos meus olhos para que isso possa reverter num bom sono na próxima noite. E tem sido excelente. Quando eu acordo, a Odaísa do Sonho Real é uma mulher com leveza, feliz, desinflamada.